O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, nós nos vemos hoje diante da leitura do livro do Êxodo, da lei que é revelada no Sinai, o decálogo, que a gente conhece como os 10 mandamentos. Eu sei que a palavra mandamento parece uma coisa chata, pesada, forçosa. O nome que é recebido em hebraico é Torá, que muita gente traduz como lei, mas a palavra Torá no hebraico antigo não significa tanto lei, mas significa instrução. Quando a gente precisa aprender para que se viva, a gente precisa ser instruído. Sem instrução, o que é que se faz da vida? Até a pessoa que nunca foi numa escola recebeu instrução. O ensino para que se fale é uma instrução, para que se ande é uma instrução, para que se faça qualquer tipo de trabalho manual é uma instrução, para que se plante a terra é uma instrução, e assim por diante. Na instrução, na lei, para o povo judeu, povo do Antigo Testamento, estava a base de sua fé, de sua religião. Tanto é que em vários salmos e hinos vai aparecer: a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é luz para meus passos, a lei do Senhor guia os meus passos. Eu escolhi andar na lei do Senhor, quem anda na lei terá a proteção do Altíssimo, e assim por diante. Graças a esta lei se desenvolveu o culto do antigo Israel, e o templo de Jerusalém, onde haviam os sacrifícios, era a encarnação, vamos dizer assim, concreta de como se prestava culto a Deus, de como era regulado o relacionamento de Deus com seu povo e do povo com Deus. Quando nosso Senhor, na plenitude dos tempos, vem em pessoa, quando a palavra se faz carne e vem habitar entre nós, uma das coisas que esta palavra que se fez carne e habitou entre nós vem ensinar é que, na pedagogia de Deus, até mesmo a lei do jeito que estava e o culto do templo do jeito que estava, era uma preparação para uma realidade maior. Era preparação para uma realidade maior.
Quando a gente olha os mandamentos como eram e como a gente aprendeu, a gente vai notar diferenças, é verdade. Tem gente que quer voltar ao antigo. Lembremos que essas leis foram ditadas para Israel num tempo em que Israel vivia entre politeístas, povos que adoravam várias divindades. E a tentação era que se escolhia o Deus de Israel como se fosse mais um entre os outros, mas a gente prefere mais esse do que os outros. Nosso Senhor quis, desde o começo, deixar claro que os outros não existem. Mas, para o entendimento do povo de então, começa dizendo assim: eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. E a partir disso é que vai dizer: não fará para ti a imagem do que tem em cima, embaixo, nas águas. Não te prostrarás diante desses deuses. Algumas traduções, já para que a gente possa entender, diz assim: não te prostrarás diante desses ídolos. Porque o que Deus proíbe aí é a idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa, pessoa ou ideia num lugar que só compete ao próprio Deus. Depois, quando chega lá no final, parece que a mulher é comparada ao boi, ao jumento e às coisas que o próximo tem. Que vai dizer lá: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o escravo do teu próximo, nem sua escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma. Olhando desse jeito, dá a impressão que naquele momento a mulher era quase que comparada com as coisas que o marido possuía. Então foi com a ajuda do Espírito Santo que nosso Senhor disse que daria o Espírito Santo aos apóstolos, que os conduziria à plena verdade. Sem contar que outras coisas o próprio Jesus mesmo vai dizer: foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Por exemplo, foi dito aos antigos: não cometerás adultério. No Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo. Aí entra na raiz da questão, onde a vivência de uma virtude chamada castidade é a perfeição daquele mandamento levado a sério e praticado. É por isso que a gente aprendeu os mandamentos de uma forma mais simplificada. Não vamos dizer que, porque tem um monte de vídeo na internet de gente que não estuda, aí quer defender o ponto de vista de sua seita. Aí fica dizendo: o Papa mudou as coisas. Não é o Papa mudou as coisas, é o Espírito Santo que Jesus deu, que ensinou à igreja como deveria transmitir o que recebeu de Jesus. Ponto. Foi isto que aconteceu. E isso na igreja a gente chama, e o acontecer dessas coisas na igreja a gente chama de tradição. Tradição não são os costumes de um ritual ou de uma procissão X que se repete uma vez por ano. Tradição é a transmissão da verdade, tal como Jesus revelou e prometeu a assistência do Espírito Santo para que esta transmissão, esta verdade chegasse em todos os lugares e em todos os tempos, até quando Ele voltar para julgar os vivos e os mortos. Quando o nosso Senhor vem, Ele é o novo legislador. Foi dito, eu porém vos digo. Não se tratava apenas de letra da lei, mas se tratava daquele culto em espírito e verdade que Deus desejava daqueles que creem nele. Quando Jesus se encontra com a samaritana lá no poço de Jacó, ele vai dizer isto literalmente: não é aqui no Monte Gerizim, nem será em Jerusalém que vocês vão prestar o culto que agrada a Deus. A Deus agrada quem o adora em espírito e verdade. Então, nesse culto em espírito e verdade, o templo de Jerusalém não cabe mais, porque aquele templo está a serviço do culto do tempo da preparação, enquanto que em Cristo chegou a realidade. Vocês lembram que ainda no domingo passado, fazendo menção, seja da transfiguração do Senhor, como do sacrifício de Abraão, no momento que Abraão, numa mentalidade pagã, ia fazer um sacrifício humano, sacrificar o próprio filho, Deus providenciou o cordeiro e poupou o sacrifício humano, dizendo um basta.
No momento que chega o Filho de Deus em pessoa, que será apresentado por São João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai dar um basta aos outros sacrifícios. Quando nosso Senhor entra no templo, ele não fica apenas indignado com a cena do entorno do templo transformado em mercado. Claro, sim, ele ficou indignado, tanto que na sua indignação, na sua ira, ele teve tempo de sentar, de trançar um chicote e depois meteu a surra, meteu a peia, como diria lá no sertão, deu uma pisa em quem estava merecendo. Sim, a nosso Senhor não interessa uma religião interesseira. O que seria isso, uma religião interesseira? Eu só procuro a Deus quando eu quero uma coisa para mim de forma imediata. Gente que fica buscando o milagre à torta e à direita, esse tipo de religião não interessa a Deus. Por mais que ele tenha o poder de operar as maravilhas que até nós duvidamos. Ele tem o poder, mas não interessa a ele esse tipo de prática religiosa, porque é como se a gente começasse, ou melhor, continuasse a viver com mentalidade de pagãos. Os cultos pagãos faziam seus rituais e orações para manipular a divindade, para colocar a divindade contra a parede com a peixeira na goela e dizer: você vai ter que me dar isso, porque eu estou te fazendo isso aqui. Às vezes essa mentalidade teima em entrar na cabeça de muita gente que se diz cristã. Tomemos cuidado. Quando o nosso Senhor entra ali e faz a expulsão, é interessante que o Evangelho de São João faz questão de frisar. Quando nos outros evangelhos diz que quando Jesus entrou no templo, ele ficou indignado e começou a derrubar as mesas de quem vendiam as coisas. Só o Evangelho de São João é que vai dizer assim: fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Para o culto de Deus, a partir de Jesus Cristo, não será mais necessário o derramamento de sangue de bois, de ovelhas, de bodes, de rolinhas, de pombinhas, nem de galinhas. Com o sangue derramado de Cristo na cruz, este tempo dos sacrifícios com crueldade, com morte, com sangue derramado, não tem mais validade nenhuma. Eu vou precisar repetir isso quantas vezes até que o nosso povo aprenda? Quantas vezes vamos precisar repetir isso? Porque ainda tem pessoas dando crédito a derramamento de sangue de animal, ou em encruzilhada, ou em porta de cemitério. Não precisamos mais dar crédito a essas coisas, nem ter medo dessas coisas. Tem gente que vai passando de manhã, de sexta para sábado, quando sábado de manhã vai passando para a feira, aí está lá aquela cena, aí diz logo, faz como, né? Ave Maria, Deus me livre, credo em cruz, credo em cruz, credo em cruz, está repreendido em nome de Jesus. Meu Deus do céu, cresça, meu filho. Por que é que tem que reagir como se você pertencesse a uma seita protestante? Porque quem reage desse jeito é esse povo. Não precisa reagir. Uma vez que Deus mesmo, vindo em nossa carne, derramou o seu sangue, ele deu um basta a todos os sacrifícios de derramamento de sangue. Então, quando Cristo expulsa os vendilhões, ele não está apenas pé da vida com aquele povo que transformou a religião num negócio, num comércio, num jogo de interesses. Ele também está dando sinal de que o culto que se presta, do jeito que se presta naquele lugar, não terá mais sentido, não acontecerá mais. Quando ele é perguntado, que sinal você nos mostra para agir assim? É porque, claro, os sacerdotes eram quem dominavam e regulavam as coisas no templo. Como é que uma pessoa que não é do time deles chega querendo botar ordem na casa? Destruam este templo. Engraçado que nosso Senhor diz: destrua esse templo e em 3 dias o levantarei. Não disse assim, em 3 dias eu o reconstruirei. Observaram? Ou só eu que percebi isso?
E está assim mesmo nos originais, em grego. Destruam este templo. Em 3 dias eu o reerguerei. O próprio São João dá a interpretação das palavras de Jesus. Eles não entenderam no momento. Quando ele ressuscitou, lembraram do que ele disse e acreditaram na Escritura. Quando, à medida que for chegando a Semana Santa, nós vamos ouvir várias profecias do Antigo Testamento que fala do servo que morre e que será levantado dentre os mortos, que fala de um servo cujo corpo não conhecerá a corrupção, ou seja, não vai se deteriorar, não vai se desmanchar, que fala da vida de alguém que passou pela morte e que voltará. Na Semana Santa teremos contato com isso. Então o próprio São João diz, quando ele ressuscitou, nós lembramos do que ele disse e acreditamos na Escritura e na palavra dele. É o testemunho dos apóstolos que funda toda a confiança daqueles primeiros que, não conhecendo Jesus, acreditaram na palavra daqueles homens simples. Nós estávamos com ele, nós ouvimos e nós vimos o que aconteceu. Com Cristo, então, a religião que agrada a Deus é inaugurada em espírito e verdade. Padre, quer dizer que agora basta o encontro com Jesus e não precisamos de templo? Não fosse a barra. Não fosse a barra. Porque tem gente que dizendo assim, Cristo sim, igreja não. Nunca é demais recordar que o próprio Senhor se identificou com o seu povo, com os redimidos que creem nele. Lembra quando São Paulo apóstolo, quando ainda se chamava Saulo e era do partido dos fariseus, estava indo para Damasco, o que aconteceu? Uma luz apareceu e ele caiu. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas Jesus já tinha morrido, ressuscitado, voltado aos céus, e já fazia vários anos que não estava ali. Paulo estava perseguindo a comunidade, o povo. E o próprio Cristo vai dizer, eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus se identifica com um povo que ele redimiu. A igreja é corpo de Cristo. São Paulo entendeu isso e vai ensinar isso. Somos membros de Cristo. Pelo batismo, entramos a fazer parte desse corpo. Com Cristo se inaugura o culto verdadeiro, em espírito e verdade, onde o povo dos redimidos, ao reunir-se, lembre, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, estarei entre eles. Por mais que alguém diga sozinho, eu sou igreja, você é membro, mas você sozinho não faz com que a igreja seja vista neste mundo. É necessário que você esteja em comunhão, unido com os outros que creem nos mesmos mandamentos, ou melhor, que creem nas mesmas verdades, que obedecem os mesmos mandamentos como norma de vida, que prestam a Nosso Senhor o mesmo culto e são alimentados pelos mesmos sacramentos e são guiados pelos mesmos pastores que Nosso Senhor deixou à guarda da igreja sob a direção de Pedro e de seus sucessores. Você só é igreja se você estiver unido nessa realidade como um todo. Se você escolhe uma parte, aí eu já teria dúvida de dizer se você é igreja ou não. O verdadeiro culto é prestado por Cristo inteiro, cabeça e corpo. À medida que você participa do corpo de Cristo, você presta a Deus o verdadeiro culto. Se você se separa do corpo de Cristo, você pode até ouvir música emocionante e ir às lágrimas, mas falta-lhe aquela comunhão com o corpo de Cristo todo, que é a igreja. Construímos os lugares, sim. Os lugares que são construídos são um sinal visível para o resto do mundo de que aqui tem um povo redimido por Jesus. Agora, se não tem a construção, tem igreja? Porque uma vez alguém disse assim, eu vi aqui que o padre vai para o Gameleiro, e tem igreja no Gameleiro? Eu vou para lá daqui a pouco.
E tem igreja no Gameleiro? Aí eu digo, tem. Aí o povo diz, fica onde? Fica lá, espalhada pelas casas. No momento a gente se reúne lá na varanda da creche. Mas tem igreja? Tem. Eu vou para a missa em Camaratuba. E lá tem igreja? Tem. Fica onde? Espalhada pela casa do povo. Aí se reúne esse povo todo e lá na escola a gente se reúne e celebra a Santa Missa. Eu vou celebrar a missa no Machado. E tem igreja no Machado? Tem. Fica onde? É ali que eu nunca vi. Espalhado na casa do povo. Aí de repente se une todo mundo, vai para o salão da associação e tem a missa. Já celebrei muita missa embaixo de uma mangueira. Já celebrei muita missa dentro de uma garagem. E garagem de arreios de carro de boi. Era eu aqui, aí tinha que disputar espaço com os negócios pendurados de um lado e do outro. Já celebrei muita missa em depósito de sacos de castanha, com aquele cheiro no ar. Claro, a castanha ainda in natura, não tinha ido para o beneficiamento, não. Várias vezes, já celebrei muita missa em varandas de casa e o povo rezando para não cair um pingo de chuva, porque senão ia complicar a vida de todo mundo. Já celebrei missa em calçada, embaixo de chuva, as águas caindo, todo mundo assim se protegendo. Que dificuldade tem? Onde estão os membros reunidos, o corpo de Cristo se torna visível. Cristo está presente e o verdadeiro culto em espírito e verdade acontece. Com ou sem a construção, com suas pinturas, com suas talhas, com suas esculturas, com suas imagens muito bem trabalhadas, isso não é necessário. Ajuda quando a gente abre os olhos, né? De ver algo belo, algo que nos recorde, nos traga de novo ao coração quanto Deus tem feito ao longo desses 2 milênios de história através do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque em cada santo, em cada santa, a gente vê uma obra de Deus completa. Não é imagem para a idolatria, como muita gente ignorante insiste em querer dizer. São sinais, porque nós não somos anjos. Os anjos, Deus comunica diretamente à mente do anjo o que ele precisa comunicar, e o anjo contempla o que foi comunicado. Nós, seres humanos, aprendemos através dos sentidos. Nós precisamos ouvir, nós precisamos ver, nós precisamos muitas vezes tocar, degustar. Todos esses sinais nos ajudam a não perder Deus, digamos assim. Não que a imagem não é Deus, é apenas um sinal. Que isso fique bem claro. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Nossa quaresma é para nos preparar para este momento, para fazer a memória deste momento. Nós pregamos a Cristo e Ele crucificado, diz São Paulo aos Coríntios. Para os judeus, escândalo, horror. Para os gregos, loucura. Mas Deus não quis se mostrar tanto como aquele que faz as coisas certinhas e bonitinhas diante do mundo, nem quis se mostrar como o sábio e o filósofo que tem um discurso arrebatador que cala todo mundo. Deus quis ser mais conhecido pelo seu amor. E um amor levado ao extremo de renunciar à sua própria vida no lugar do outro. Pensemos nisso com carinho. Esse Deus que por amor se dá a nós, deseja que façamos parte do seu corpo, que queiramos de fato fazer parte do seu corpo. E unido como corpo de Cristo, prestar o verdadeiro culto em espírito e verdade, aquele que agrada a Deus e que forja os santos de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.